Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Acolyte, dessa vez do segundo episódio da primeira temporada, Revenge / Justice, Vingança / Justiça. Então vamos lá, né? O episódio já se inicia num planeta chamado Olega e nós vemos, né, uma criancinha meio que indo até um portão lá num templo Jedi local e meio que incomodando o droide porteiro, né? O que dá tempo suficiente para que a May apareça e sabote esse droid, né? Então ela vai, paga a menininha e invade o templo para encontrar esse mestre Jedi aqui, e ele está meditando, né? E o nome dele é Mestre Torbin. Ela tenta atacá-lo, né? Só que não consegue. Ela usa tudo que ela tem e não dá certo. É como se tivesse um campo impenetrável, né? Invisível em volta dele. E ela escuta, né? Alguém dizendo, houve uma invasão e tal. Então a May foge pelo teto da sala em que o Torbin está. Então temos a abertura, né? E voltamos lá para Karlak, onde a Osha está deitada na cama, meio que mexendo lá no teto, enquanto a Jack está mexendo em alguns circuitos da nave. Então a Osha dá algumas dicas, né, para Jack. Ela diz, você é um piloto? Ela, não, eu sou uma mechanic. Eu faço um serviço que um Astromech R2 faria, só que melhor, eu sou mais flexível e o Pip também. Então, beleza, né? O Yord mostra as preocupações dele acerca de deixar a Osha sem algemas nem nada, mas o Sol diz, olha, não deixe que o seu medo atrapalhe o seu julgamento. Você ainda acredita nessa história de irmã? Calma, confia em mim, tá bom? Então o Sol vai falar, né, pra Vernestra através do holograma sobre a May, ela ainda tá viva e tal. E a mestra Vernestra diz, olha, eu estou inclinada a concordar com a sua teoria, pois nós fomos informados de uma invasão que teve no planeta Olega e a suspeita bate com a descrição da Osha. Não tem como ela ter orquestrado esse ataque enquanto ela estava presa, né, sob custódia. E aí o Sol diz, ok, então você quer que eu a leve de volta a Coruscant ou você quer que eu vá investigar isso aí? Ela, não. Vá para Olega e leve a Osha com você. Ela pode ser útil. Então, beleza. De volta no planeta Olega, nós vemos a May entrando no boticário, né? E ela fala com esse cara aqui, que é o Kymer. Ele é meio que um fornecedor, um contrabandista conhecido dela. Eles basicamente estão debatendo a missão da May, né? Se ela conseguiu matar o Torbin ou não. Ela fala que não. Tentou de tudo, mas o cara tá impenetrável, né? E o próprio Kymer diz que todo mundo tem sua fraqueza, né? Pois, tipo, os Jedi, eles acreditam na paz, vivem tentando alcançar, né? E a paz é uma mentira. Gente, isso já levantou muitas suspeitas em relação ao Kymer. Pois essa frase, né, a paz é uma mentira, é uma das primeiras no livro O Código Sith. Uma das primeiras frases, né, do Código Sith. Então, já tem teorias dizendo que esse personagem possa ser o mestre da May e ela não saiba disso, mas enfim. De qualquer forma, ela pede pro Kyber, né, alguma coisa, alguma arma, né, mesmo a missão sendo matar o Jedi sem usar esses artifícios. E aí ela entrega um saquinho com bunta, né, que é um tipo de veneno. E aí ele vai, faz a mistura e ainda fica fazendo uns questionamentos pra May, né? Mas ela diz que vai conseguir, vai dar o jeito dela. E ela pede para que o Kymer não conte ao mestre sobre isso, pelo bem deles dois, né? E ele diz, não, relaxa. Enquanto isso, na nave, o Sol vai conversar, né, com a Osha e pergunta sobre uma tatuagem que ela tem. Ela diz, eu ganhei, né, quando estava trabalhando como mechanic, com minha equipe e tal, mas você provavelmente odiou, né? Ele, olha, não importa o que eu achei. Tá legal? E aí, eles estão falando um pouco sobre a May, né? E ele disse que queria ter salvo as duas lá em Brandok. Mas a própria Osha diz que não foi culpa dele. E ela já disse isso várias vezes. O Sol sabe disso e ele meio que aprendeu, né, a deixar isso pra trás. Só que a Osha ainda tá meio assim, né, em relação ao passado.
e foi uma das últimas lições que o Sol ensinou pra ela. Tipo, aceitar o que ela perdeu, fazer as pazes com o que aconteceu, né? Mas, enfim, ela diz que não foi uma boa aluna, mas o Sol diz, ó, talvez eu não tenha sido um professor muito bom, né? Enquanto isso, eles finalmente chegam em Olega, vão, né, até a entrada do templo e vão fazendo alguns questionamentos para um Jedi que tá lá. Inclusive, né, um outro Padawan, ele encontra a pirrainha que estava batendo no portão e aponta, né, para Osha dizendo que foi ela que pagou para ela ficar distraindo o droid, e ela estava encapuzada, né? Só que enquanto isso, a May, ela se esgueirou pela claraboia e voltou para a sala onde o Mestre Torbin onde o Mestre Torbin está, né? E ela diz que sabe por que ele fez o voto de Barash. E aqui vai um pouco, né, de curiosidade. O voto de Barash, né, é um juramento que foi feito pelos Jedi que se abstiveram completamente de todas as atividades relacionadas à Ordem, como uma forma de penitência, se desvinculando de tudo, exceto a própria força, né? Basicamente, é a forma que os Jedi encontraram, né, de se comprometer a alcançar uma comunhão definitiva com a força. Esse voto foi criado em 382 BBY pela mestra Barash Sylvain, durante a época da Alta República, né? E, além de ser, né, na verdade, ela foi criada, esse voto, né, com o princípio de um Jedi se reencontrar com a força, mas muitos outros Jedi, né, utilizaram o voto de Barash como uma forma de penitência, uma punição mesmo por seus atos. E a primeira vez que nós vemos esse voto do Barash sendo demonstrado no cânone foi no HQ do Darth Vader lá em 2017, se não me engano foi a segunda edição. E entre alguns praticantes, né, do voto de Barash, nós temos o Cavaleiro Jedi Darth Raiden, durante a época da Alta República. Temos o Mestre Jedi Kirak Infila, que apareceu nesse quadrinho do Vader, né? Inclusive o Vader acabou confrontando-o, né? E sim, esse mestre sobreviveu à Ordem 66 graças ao voto de Barash, mas eventualmente, né, o Vader acabou com ele, então não deu muito certo. E é claro, nós temos nosso queridíssimo Obi-Wan Kenobi, que também fez o voto de Barash durante seus anos de exílio em Tatooine. Pois é, bem bacana, né? Mas enfim, o Mestre Torbin fez esse juramento, né, esse voto de Barash, porque ele pensou que encontraria a paz com o que aconteceu lá em Brandok, né? Mas o passado ainda o assombra. E aí, enquanto isso, os Jedi lá do lado de fora, o Sol tá tentando convencer o guarda, dizendo, ó, deixa a gente entrar pra falar com o Torbin. Ele, ó, esse cara já tá assim há 10 anos, ele não fala com ninguém. Ele, olha, ele vai falar comigo, eu sou um velho amigo dele, por favor, confia em mim. Enquanto isso, a May vai lá persuadindo o Torbin a sair do voto de Barash. E ele faz isso, né? E beleza. O grupo do Sol entra no templo. Só que a Osha escuta, ela meio que tem uma visão de novo da May criancinha e decide segui-la. O Yordi percebe, né, que a Osha está se afastando do grupo. E aí, o Torbin, né, ele pega o frasco de Bunta e ele vira pra May dizendo, me perdoe, nós pensávamos que estávamos fazendo a coisa certa. E aí ele bebe, né, e quando a Osha o encontra, a May já não está mais lá e o Mestre Torbin está morto. Só que aí que tá. Na hora que ela encontra o frasco, chegam o Sol, a Jack e o pessoal lá do templo de Olega. E ela diz, não, calma, isso é só um mal entendido. E aí a Jack pede para ela se explicar, né? Mas o Yordi aparece logo atrás da Osha dizendo que não foi ela, pois ele não tirou os olhos da Osha desde que ela se afastou do grupo, né? Ele a seguiu. Ela agradece, né, o Yordi por ter pelo defendido e ela entrega o frasco para o Sol dizendo que é Bunta, um veneno de Brandok que elas usavam, né? Um veneno nativo de Brandok que elas usavam durante a caça. Só que quando destilado ele não dura por muito tempo. Ou seja, provavelmente esse Bunta, né, foi refinado, enfim, foi destilado recentemente e em Olega mesmo.
Então eles encontram, né, o único boticário da cidade e os Jedi lá de Olega notam, né, o Kymer e dizem, ó, esse não é o cara habitual não. Então eles precisam bolar um plano. O Yord quer ir lá para confrontar o Kymer de todo jeito, mas a Jack diz, não, faz assim, a gente fica de vigia, a Osha vai disfarçada para ele pensar que é a May, e aí ela grava tudo e a gente consegue a confissão. Depois a gente entra e questiona ele. Então beleza, eles vão fazendo isso, né? A Osha, ela bota um capuz lá, vai falar com o Kymer, né? E ele fica meio assim, mas vai na onda, fala do veneno e também fala do mestre, né? Tipo, ele diz, ah, então o veneno deu certo? E aí a May fica calada, a Osha fica calada, né? E ele meio que percebe que aquela não é a May. Ele percebe que é a Osha, né? E ele fica, ah, então você não precisou usar o veneno afinal, né? Que nem o mestre pediu, matar sem arma. E aí os Jedi já ficam encucados, dizendo, peraí, um mestre? E aí eles chegam bem a tempo para impedir que o Kymer consiga fugir, porque ele já se tocou que é a Osha mesmo. A Jack cerca ele por um lado, a Osha puxa uma espécie de blaster diferenciado, o Yorge também aparece, o Sol, eles começam a questionar o Kymer, mas ele se faz de desentendido, dizendo que é um mero contrabandista, fornecedor, já trabalhou para os Hutt, e que ele mal conhece a May, né? Tudo que ele sabe é que ela quer se vingar de 4 Jedi. E aí, né, ele tenta apelar pro caso dele, eles ficam pressionando mais ainda, e o Kymer diz, olha, a May vai voltar hoje de noite, então se vocês quiserem interrogá-la, a hora vai ser essa, ok? Podem voltar, fiquem tranquilos. E aí o Sol dá algumas ordens, né? A Jack vai voltar para a nave, o Yord vai ficar de vigília, né, para impedir que o Kymer fuja, enquanto a Osha vai junto com ele para um canto. Então beleza, eles começam a conversar, né? E a Osha quer enfrentar a May, só que eles, não faz isso, tá bom? Eu falo com ela, eu resolvo isso. E aí o Sol percebe que a Osha ainda tá com raiva de tudo que aconteceu em Brandok, né? E aí ele relaxa, eu faço isso sozinho. Ela, ah, você não é o meu mestre. A minha irmã, né, a May, ela quer matar, ela matou a Indara e matou o Torben. Ela quer matar 4 Jedi, né? Ela matou os 2 que estavam em Brandok. E eu soube que você e o Kelnaka também estavam por lá. Então, você tá em perigo, ela vai tentar te matar. E aí o Sol diz, olha, tenha fé nela e tenha fé em mim. A Osha fica meio assim, mas ok, né? Anoitece, a May tá chegando no Boticário, o Sol vai lá confrontá-la, né? Ela tenta atacá-lo de várias formas diferentes. E aí ele consegue tirar todas as adagas da May, né? Enquanto vai questionando ela, tipo, perguntando quem é o mestre, quem a ensinou. E aí, né? Ou melhor, primeiro ele pergunta por que ela tá enfrentando-o sem arma. Ela não responde, só continua atacando. Então ele tira as adagas dela e diz, olha, vejo que você entendeu mal a arte Jedi, né? Seu mestre falhou com você. Quem foi que lhe treinou? Ela continua lutando contra ele, ele usa meio que a força, né, pra segurá-la. E ele diz, vejo que o seu mestre se empenhou bastante em esconder a própria identidade, até mesmo de você. E aí ela manda ele sair da cabeça dela, né, e tal. Dizendo que tá com raiva, essas coisas. E aí, tipo, ela fala que a irmã dela tá morta, mas o Sol diz, não, a Osha tá viva. E aí, sem ele perceber, né, a May pegou outra adaga e ia atacar nele, mas o Yord usa força, né, pra parar a adaga e diz, ele tá falando a verdade, ela tá viva. Então ele pula, os dois ficam meio que cercando a May pela frente, a Jack também chega na nave, pede pra ela se render. Mas a Osha usa, né, a poeira, a terra que tá ali, pra fazer uma cortina de fumaça junto com a força, e ela foge. Então o Sol diz, né, que eles têm que detê-la de alguma forma antes que ela escape da cidade. E tipo, a Osha tava ouvindo tudo porque ela meio que hackeou o sistema de comunicação deles quando tava tentando mexer nas coisas na nave, né? E aí ela acaba encontrando a May, que quase foi atropelada por um veículo. E ela vai, né? Ela, peraí, Osha, é você? E aí a Osha dá 2 disparos, erra e a May consegue fugir. Tem gente até teorizando, ai meu Deus, ela é tão ruim de mira, ou caramba, ela tava com sangue nos olhos. Eu já acho que a Osha errou de propósito, né, os tiros, mas beleza. Enfim, né, de volta à nave, o Sol tá conversando com a mestra Indara, dizendo que eles precisam sair dali, mas ela diz, não, voltem pra Coruscant, que as coisas mudaram. Tipo, uma coisa era uma ex-padawan sua
assassinando Jedi. A outra é a gente descobrir que tem um mestre por trás de tudo isso. Então volta que o conselho precisa decidir estratégias. E aí o Sol fica meio assim, né, tentando relutar, mas ela diz, olha, a gente se vê em breve, tá bom? E aí, passa o dia, a gente vê que o Kymer tá tentando fugir do Boticário, enquanto os Jedi estão distraídos, mas a May tenta atacá-lo. Ele consegue repelir os golpes dela, né? E diz que pode dar um jeito de tirá-los dali. E ela e pra onde a gente vai? Esse lugar tá infestado de Jedi. Nós vamos pra Kofar. Ela pergunta o que é que tem em Kofar, né? E ele diz que é um retiro relaxante na Orla Exterior. E é lá onde o Jedi Wookiee está morando. E ela, peraí, você encontrou o Kelnaka? Ele, sim, vamos. E aí os Jedi percebem, né, que o Kymer não tá no Boticário. E aí a May e o Kymer saem dali correndo, né? Então, a cena muda e nós vemos o planeta Kofar. Vemos 2 sucateiros chegando perto de uma nave, né, tentando invadi-la. Quando chega o Jedi Wookiee Kelnaka, né, para espantá-los. Eles fogem dali e o Kelnaka entra em casa e assim se encerra o episódio. Eu gostei, gente. Ainda preferi o primeiro, mas esse foi bem interessante e eu tô empolgado para ver como o mistério vai se desenrolar durante a temporada, né? Tem essas teorias de que o Kymer possa ser o mestre da May e ela não saber disso. Eu não faço a menor ideia. Pode ser que sim, pode ser que não, porque cronologicamente nesse período do tempo o Darth Plagueis ainda não era nascido ou era uma criança ainda. Então o Sith dessa época seria o Darth Tenebrous, né? Mas aí que tá, a May é uma acólita, então pode muito bem ser um aprendiz do Darth Tenebrous por aí. Nós não temos certeza, só vamos saber mais pro final da série mesmo, né? E aí que tá, o episódio foi dirigido pela Leslie Heyland, né, que é a showrunner. E aqui vão algumas curiosidades. O Kymer foi interpretado pelo Manny Jacinto, o Torben foi interpretado pelo Jim Charles Chapman, e o Kelnaka, ele foi interpretado, né, pelo Jonas Suotamo, que, para quem não lembra, fez o Chewbacca na trilogia sequel e no filme do Han Solo, né? Bem bacana. E por materiais promocionais, nós sabemos que o sabre de luz do Kelnaka é verde. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fique Deus coração. Jesus te amo. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.